Eu quero cumprimentar a todos os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, para desfrutar da palavra do Senhor. E hoje eu quero deixar aqui uma meditação que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, o versículo 10, 11, 12 e o 13. A palavra do Senhor diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Nós vemos aqui nesta palavra o Senhor Jesus ensinando numa das sinagogas. E em Lucas mesmo, no capítulo 4, versículo 14, nós vamos ver o início do ministério de Jesus na Galileia. O versículo diz que, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Então, no capítulo 4, versículo 14, nós vemos o início do ministério de Jesus na Galileia. E aqui Jesus ensinando em uma das sinagogas, a palavra do Senhor diz que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos com esse espírito de enfermidade, porque nós sabemos que existem 3 tipos de maus: o mal moral, o mal físico e o mal espiritual. E aqui o físico desta mulher estava sendo abalado, mas não por um mal do próprio físico, era um mal espiritual. Era um espírito de enfermidade que estava na coluna dela. Então nós entendemos que este espírito fazia com que os ossos, da coluna eram fundidos entre si. Então ela ficava ali encurvada, 18 anos sofrendo por este espírito de enfermidade, 18 anos olhando somente para o chão. Olha a situação que estava essa mulher. Só que a palavra do Senhor diz que ela ia na sinagoga, ela estava aqui na sinagoga para ouvir os ensinamentos. Mas esse dia foi diferente. Por que foi diferente? Porque Jesus que estava ensinando. E quando Jesus está no local, quando Jesus está no lugar, pode ter certeza, querido ouvinte, alguma coisa vai acontecer. E quando Jesus viu esta mulher, ele a chamou, Diz: mulher, vem aqui. Quando Jesus chama, é diferente. Quem sabe nesse dia, querido ouvinte, Jesus, ele vai te chamar. E quando ele te chamar, obedeça ao chamado da voz dele. Jesus chamou esta mulher. Ah, que chamado glorioso foi esse! 18 anos sofrendo, mas Jesus estava nesse dia aqui, na sinagoga ensinando. Quando Jesus a chamou, eu imagino que o seu coração já estava ardendo de ouvir os ensinamentos dele. Eu tenho certeza que o coração dessa mulher queimava por ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus a chamou. E Jesus lhe disse assim: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus imediatamente libertou aquela mulher daquele espírito de enfermidade que estava na coluna dela. Imaginem que dia glorioso, meus queridos ouvintes. 18 anos olhando para o chão, 18 anos encurvada, 18 anos sofrendo. Mais um dia Jesus chegou e mudou a situação dessa mulher. Mulher, você está livre da sua doença.
Imagina que alívio, queridos irmãos e ouvintes. Ela é encurvada e de repente ela pôde se endireitar e ficar de pé. Quem faz isso? Jesus. Jesus é quem traz a libertação. A palavra do Senhor diz que Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou. Que mãos poderosas são essas que têm poder para libertar todas as pessoas de todo o mal? É a mão do nosso Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que imediatamente ela passou a louvar a Deus. Eu imagino que essa mulher, ela pulava, ela glorificava a Deus, porque ela pôde se endireitar e ficar livre daquele mal. E aqui nos mostra uma lição, porque nós precisamos louvar e engrandecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Precisamos ser gratos ao Senhor. Essa mulher, ela se endireitou e imediatamente passou a louvar a Deus, louvor de agradecimento, engrandecimento ao Senhor. Precisamos ser gratos ao Senhor pelos bens que Ele tem nos feito. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido ouvinte, eu não sei em qual prisão você está. O que te deixa aprisionado? Pode ser um vício, não sei se é bebida, se são drogas. O que te mantém aprisionado? Você sabe o que é. Mas aqui eu falei de um Jesus que libertou uma mulher que estava aprisionada há 18 anos por causa de um espírito mau que estava na sua coluna. E o mesmo Jesus que operou na vida dessa mulher é o mesmo Jesus de hoje. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Então, se você se encontra aprisionado, sem solução, sem paz, e você já correu para todos os lados e não conseguiu ajuda, eu te apresento aqui um Jesus que pode te libertar de todas as prisões. Chame por ele, que ele irá te atender. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque a verdadeira liberdade só existe se você está em Jesus. Se você não está em Jesus, não há liberdade, há uma falsa liberdade. Mas chame por Jesus neste dia, que Ele irá te socorrer. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.